o BIM eu comecei a introduzir ele ontem para vocês, né? Essa história aqui da estrutura dentro do programa, tá bom? Então, o que né, falar de metadados, tá, gente? O que é o metadados, que eu falei rapidinho ontem, tá? Ele está na janela da informação. O que é o metadado? Para ficar mais claro, de uma coisa bem prática, o metadado é o seguinte, eu peguei um arquivo aqui, que é mais fácil de explicar, por exemplo, opa, essa cuba, tá? Essa cuba aqui, eu baixei do 3D Warehouse, tá? 3D Warehouse, acho que todo mundo sabe o que é, para quem não se conhece, é um site da SketchUp que tem vários blocos prontos. Essa cuba aqui, quem é o fabricante é a Mecal, tá? E olha só, quando a gente baixa a história da Mecal, né? É isso daqui, ó. Pá. Aqui, ó. Informações da entidade. Tá vendo? Ele traz a definição dela, ó. Cuba Frank 1000, ou seja, ele está trazendo a especificação da cuba. Então, o que é o metadado? O metadado é que quando você tem o seu desenho, por exemplo, essa cuba não tem nada, é um tipo indefinido, não tem instância, não tem nada, tá? Você pode carregar informações técnicas. Então, disso daqui, por exemplo, tá? Quando eu venho aqui, eu carrego isso e trago a informação técnica dele, ó. Cuba Frank 1600, o modelo dela, Onyx e o código, tá? Então o que acontece? Quando eu carrego essa cuba para o layout, eu carrego essa informação, tá? Se eu estou fazendo uma compatibilização e estou jogando com vários outros arquivos, por exemplo, eu vou pegar esse arquivo e mandar para o pessoal da hidráulica, tá? Ele vai ter essa mesma especificação, sacou? Então, a história do metadado é, a partir do modelo que eu faço, né, como eu falei para vocês, eu consigo fazer peça por peça, isso é uma peça, isso é outra peça, isso é outra peça, né? E essas peças carregarem informações próprias, com todas essas definições. Então, o que rola? Tudo, a princípio, no projeto, seria interessante que ficasse construído exatamente como é de fato. Para quê? Para que eu tenha todas as informações necessárias. Quer dizer, eu não preciso ter uma caixinha de tomada dizendo como é que é o parafuso e tudo mais. Né? Isso é uma definição do fabricante, mas eu preciso saber esse módulo, do que ele é e quanto ele custa. Tá? A mesma coisa o espelho, 4x2, cor dele. Né? E o suporte, idem. Né? Então, essas informações de especificidade e conforme elas funcionam comercialmente falando, são importantes. Né? Às vezes, alguma técnica, por exemplo, peso da caixa para saber transporte, enfim, todas essas histórias. Tá bom? Então, o metadado, ele funciona com isso. Tá? E aí, tudo que a gente acaba fazendo pode ter essa classificação. Beleza? Então, o metadado é essa pegada. Deu para sacar o que é metadado, pessoal?